Sabe, tem coisas que a gente usa todo santo dia, mas que nunca para pensar. De onde será que isso veio? Pois é, hoje vamos fundo na história surpreendente de um objeto que está, literalmente, na ponta dos nossos dedos. Uma história de genialidade, de injustiça e, finalmente, de reconhecimento. Para pensar um pouquinho. Cada clique, cada mensagem, cada texto, tudo isso tem um começo. E a história desse começo, a origem de tudo isso, é muito mais brasileira e fascinante do que a maioria de nós imagina. A gente saiu disso aqui, da pena de ave lenta que borrava, que precisava de tinta, para isso aqui, a velocidade da luz de uma tecla digital. Mas a ponte entre esses dois mundos não foi construída no Vale do Silício, não. Exatamente! Nossa viagem hoje nos leva direto para o Brasil imperial, para a história de um homem que, entre a fé e a paixão pela mecânica, teve uma ideia que ia mudar a escrita para sempre. Então, vamos lá. Esse é o nosso protagonista, João Francisco de Azevedo, ou melhor, Padre Azevedo. Um homem que vivia entre dois mundos, o do altar, da fé, e o da oficina, cheio de engrenagens e parafusos. E para a gente se situar na época, ele nasceu em 1833, no Rio de Janeiro. A grande invenção dele apareceu por volta de 1861, um tempo em que escrever era um processo totalmente artesanal. E ele faleceu em 1880, sem ter a real dimensão do impacto que sua criação teria no futuro. O padre Azevedo olhava para aquela trabalheira toda de escrever com pena e tinta e via um problema que precisava de uma solução. E o hobby dele, a paixão por consertar os mecanismos complexos dos relógios, deu a ele a chave para pensar numa solução mecânica, mais limpa e, claro, muito mais rápida. E foi com essa ideia na cabeça que ele deu vida à sua grande obra. Uma ideia que ele transformou em realidade de um jeito surpreendente e engenhoso. Ele batizou a invenção de pena mecânica. Isso aqui é fundamental. Não era só uma invençãozinha qualquer. A pena mecânica do Padre Azevedo foi uma das primeiras máquinas de escrever funcionais do mundo. Um feito pioneiro, sem dúvida nenhuma. E o mais legal era como ela funcionava. A genialidade estava na simplicidade e no improviso. Ele pegou o que tinha, teclas de um piano velho. Quando alguém apertava uma tecla, um martelinho de metal com a letra na ponta batia no papel, imprimindo o caractere. Simples, brilhante e totalmente funcional. E não era um protótipo frágil não, viu? A máquina era robusta, com suas 24 teclas, e provou que a ideia de uma escrita mecanizada não só era possível, como também era o futuro da comunicação. A invenção foi um sucesso, um verdadeiro triunfo da criatividade brasileira. Mas, como em muitas grandes histórias, o caminho para o sucesso tem seus percalços. E é aqui que a nossa história ganha ares de drama. O auge da jornada dele foi o reconhecimento oficial. O Padre Azevedo levou a pena mecânica para uma exposição no Rio e ganhou uma medalha de ouro entregue pelas mãos do próprio imperador Dom Pedro II. Imagina só, era o selo máximo de aprovação que o inventor poderia querer naquela época. Só que tem um detalhe, né? Uma coisa é criar um protótipo genial. Outra, bem diferente, é produzir isso em larga escala. Padre Azevedo precisava de grana, de investimento, para fabricar a máquina. Mas o apoio do governo, que parecia tão certo, simplesmente não veio. E foi nesse momento de fragilidade que apareceu uma figura um tanto misteriosa. Um estrangeiro que viu os projetos, ficou maravilhado e prometeu mundos e fundos. Prometeu ajudar a fabricar a máquina nos Estados Unidos. Parecia a solução perfeita, mas, na verdade, era o começo do fim. E a tragédia aconteceu. Pouco tempo depois, a gigante americana Remington lança no mercado a sua máquina de escrever que, por uma coincidência enorme, era muito parecida com o projeto do padre. A Remington levou toda a fama, todo o crédito, e o nome do Padre Azevedo foi aos poucos sendo apagado da história. Mas a história, às vezes, encontra um jeito de consertar seus próprios erros. O legado do Padre Azevedo era forte demais para ficar esquecido para sempre. Felizmente, graças ao trabalho incansável de pesquisadores, o nome de João Francisco de Azevedo está sendo colocado de volta no seu devido lugar. Hoje, ele é reconhecido como um dos verdadeiros pais da máquina de escrever, um pioneiro global. Aquele princípio básico que ele criou, uma tecla para um caractere, é a base de tudo que a gente usa hoje. Então, no final das contas, por que essa história importa tanto? Primeiro, pela pura criatividade brasileira. Essa capacidade de criar tecnologia de ponta com o que se tem à mão. Segundo, pelo pioneirismo.
Ele foi um dos primeiros seres humanos a pensar no conceito de digitar. E terceiro, pela persistência, que prova a nossa imensa capacidade de inovar mesmo quando o apoio não veio. E essa história toda deixa a gente como uma pulga atrás da orelha, né? A gente resgata a história do Padre Azevedo e fica pensando, quantos outros inventores geniais, aqui no Brasil e pelo mundo, estão por aí, esquecidos, esperando que a sua história também seja redescoberta e contada?